Meus irmãos, eu estou vindo do acampamento Conexão com Deus da Rede Jovem. E eu quero testemunhar, a galera vai chegar daqui a pouco com a graça de Deus. Quero testemunhar que esse foi a conexão mais longa da história da nossa igreja. Começamos às 8h30 da manhã e até a meia-noite a galera ainda estava na capela. E eu com os meus 50 anos quase, né? Eu digo assim, e quando ele falou tira o pé do chão, hoje de manhã a gente celebrou a ressurreição e a gente estava lá. E meus joelhos já não aguentam mais, meus irmãos. A galera foi muito especial. Como é bom a gente estar num ambiente onde Deus está trabalhando, onde Deus está agindo na vida das pessoas. A gente terminou toda parte do Conexão, você que já tem no Conexão, nós terminamos tudo, e aí a gente foi continuar louvando e adorando. E tinha uma menina que não estava muito bem, estava aquele frio, irmãos, no acampamento muito frio ontem. E ela foi um pouquinho para fora da capela, eu vi que ela saiu, eu fui atrás, e é uma menina que nunca esteve na igreja, nunca esteve no acampamento, e Deus estava falando, a gente estava percebendo, orando muito por ela ao longo do dia, que Deus estava falando com ela, e ela encostou na parede do lado de fora da capela e estava assim. Aí eu cheguei do lado dela, falei, está melhor? Não, estou melhor, pastor, vou ficar só um pouquinho aqui. Aí eu disse assim, como tem sido esse dia para você? Ela disse, tem sido maravilhoso. Eu falei, o que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado com você? E ela começou a falar de coisas tão grandes que Deus estava falando com ela. E uma das coisas que ela disse, ela falou assim, olha, eu me identifiquei muito com o testemunho do pastor Luciano. Ela disse, porque a história dele é muito parecida com a minha. Eu tenho um pai ausente. Eu tenho um pai que me esqueceu. Eu tenho um pai que não é presente na minha vida. E ela começou a dizer assim, Deus tem preenchido isso. Deus tem preenchido o coração. E eu fiquei olhando aquela jovem de 16 anos, a idade da minha filha, falando de coisas tão profundas, com um estranho, assim, abrindo o coração, falando de uma dor que Deus estava tratando, que Deus estava preenchendo. Como é especial a gente ver Deus agindo, irmãos. Como é especial a gente estar entre o povo de Deus e ver Deus tratando coisas e chegando em lugares onde ninguém pode chegar. Só o Espírito que chega lá. É só Deus que fala lá no íntimo. Só Deus que faz. E eu estou aqui para celebrar com vocês. E o tema dessa manhã que eu quero compartilhar com você é onde está a sua esperança. Nós começamos o ano pregando uma série de mensagens que nós somos a comunidade da esperança, porque a igreja é a comunidade da esperança. Mas eu queria falar desse tema uma perspectiva um pouquinho diferente, porque na verdade eu quero comemorar algo com você. Eu acho que na nossa vida a gente tem datas muito especiais. Eu me lembro que para mim foi muito marcante quando eu fiz 7 anos, eu fui para a escola. Naquela época não tinha jardim de infância, prézinho. Acho que alguns de vocês tiveram a mesma experiência. A gente entrava no primeiro ano direto, irmãos, né? Sem vestibular, sem nada, já caía no primeiro ano. Então, puxa, me lembro que minha mãe comprou cadernos, encapou, comprar lápis novo, caneta, ganhar um estojo. Nunca tinha tido um estojo na vida. Olha que riqueza maravilhosa, né? Camiseta da escola. Nossa, achei que estava virando gente. Maravilhoso. Estava indo para a escola. E estava mesmo, né, irmãos? Coisa importante na vida da gente. Eu sei que para outros tem eu vejo as meninas. Minha filha fez 15 anos ano passado. Que data importante na vida das meninas, 15 anos. Elas são apresentadas para a sociedade como moças, né? E para os meninos, para a galera, para os homens, né? A gente fazer 18 anos. Meu Deus, como eu esperava fazer 18 anos, parece que não chegava nunca. Chegava a 25, mas não chegava a 18. Né? Como eu esperei chegar a 18 anos. Puxa vida, como eu esperei isso. Para os casados aqui, fazer 25 anos de casados, 50, datas memoráveis. Falar nisso, em dezembro eu faço 25 anos de casado, irmãos, com a graça de Deus. Parece que eu me casei com aquela jovenzinha esses dias. 25 anos. São datas que merecem celebração. Agora, eu esperava tanto fazer 18 anos, porque no meu coração, que era um coração pecaminoso, sem Jesus, sem o Evangelho, sem a graça, eu já pecava muito, mas eu achava que quando eu fizesse 18 anos, eu ia ter toda a liberdade para pecar mais, para viver minha própria vontade, para fazer o que eu quisesse. Eu já dirigia desde os 13 anos, naquela época a gente pegava carro antes
né? E o pai ensinava cedo. Mas eu esperava ter a carteira de habilitação, eu esperava poder fazer outras coisas com 18 anos. E meu plano era um plano de fazer 18 anos para ter liberdade para pecar, mais do que eu já fazia. Mas eu nasci em março, em fevereiro eu fui para um acampamento de jovens, como o que os jovens estão nessa manhã. E no acampamento de carnaval, numa terça-feira de carnaval, Deus se revelou ao meu coração. Deus me alcançou com a sua graça. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus daquele jeito. Deus já vinha trabalhando, eu não vinha ouvindo, eu vinha resistindo, eu vinha fugindo de Deus. Como talvez alguns de vocês que estão aqui nessa manhã tenham fugido de Deus. Às vezes fugindo de Deus dentro da igreja. Porque a gente não se entrega, a gente resiste, Deus fala, a gente vai quase ao ponto de entrega, de renúncia, de consagração, e retorna, e volta, e pega as rédeas da vida na mão de novo, e pega o controle da vida de novo, e continua seguindo do mesmo jeito, na nossa própria vontade. Deus chama de novo. Mas aquele dia não teve jeito, irmãos. Aquele dia eu me entreguei. Eu já estava em Verdades Básicas, o curso que até hoje a nossa igreja oferece. E eu lembro que eu voltei do acampamento, procurei o pastor, falei: eu quero me batizar, eu quero assumir Jesus. Ele diz assim: que aula você está de Verdades Básicas? Eu não me lembrava muito, eu não lembro hoje, mas eu lembro que eu ia terminar o curso só em junho. Aí ele disse assim: não, você tem que completar o curso para se batizar. Falei: puxa vida, mas eu queria me batizar já, eu já entreguei meu coração a Jesus. Ele disse assim: mas tem algum problema? Vai mudar a sua decisão? Falei: não vai mudar minha decisão. Falei: então completa o curso. E eu completei o curso. E eu me batizei no dia 25 de junho de 1989, irmãos. E quando eu fiz 20 anos de batismo, eu ainda pregava, era pastor na igreja de Maringá, teve um culto que eu falei dos meus 20 anos de batismo. Porque se algo que eu comecei a comemorar depois que eu conheci Jesus, foi a data da minha identificação como discípulo de Jesus através do batismo. Eu não pude pregar aqui na semana do dia 25 de junho, porque tivemos outros pregadores. Então essa é a primeira vez que eu estou pregando depois do dia 25 de junho, e eu quero falar dos 30 anos de fé, porque eu coloquei esperança no Senhor, e essa esperança está viva até hoje. Entreguei o coração a Jesus, e Ele me deu uma esperança que não morre, que é infalível, que é eterna, porque ela é Cristo. E eu tive o privilégio de comemorar 30 anos de fé. Também parece que foi ontem que eu recebi Jesus, parece que foi ontem que me batizei. Eu queria mostrar uma foto para vocês que eu nunca mostrei aqui nesses estou aqui com vocês, irmãos, há 9 anos, nunca mostrei. Também é a única foto que eu tenho, de uma banda muito famosa, vocês sabem, eu já falei da banda. É uma foto antiga. Eu sempre fui muito bonito, como vocês já notaram. Sempre fui muito bonito, né? Apaga a luz para ver. Essa foto aí é daquelas Kodak, irmão, lembra? Tinha filme Kodak? Você é dessa época? Não é digital não, irmão. Não tem 12 megapixels, né? Meu primeiro contrabaixo, um baixo Sonic Giannini, que eu vendi uma bicicleta BMX para comprar esse baixo, da Monarch. Alguém já ouviu falar Monarch aqui? Nunca, os jovens nunca conheceram Monarch. Esse moleque magrelinho, eu tinha uns 16 anos aí, irmãos, bonito desse jeito, só tinha pé, nariz e orelha. E na época o cabelo, ele está meio parecido com o Chitãozinho Chororó, ele estava deixando o rabinho, né, do cabelo. Tinha uma banda de rock muito famosa, que tocou em circo, em bailão sertanejo, Casa Gaúcha, essas coisas, algumas avenidas da cidade. E era um cara que sonhava muito, mas não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Aí eu tinha 16. Como eu disse, meu plano era pecar muito. E a banda possibilitava muitas coisas, porque eu era feio desse jeito, mas colocava o contrabaixo nas costas, descia no meio da avenida, as meninas achavam que eu era um popstar. Tinha gente que tinha coragem de pedir autógrafo. Eu nem sabia o que eu escrevia, se eu assinava, se eu desenhava, o que eu fazia. Essa coisa boba, louca, que às vezes a música possibilita para a gente. Uma ilusão miserável que eu estava. E, como eu disse, 2 anos depois, antes de eu completar 18 anos, Jesus me alcançou. E é muito difícil a gente ter foto daquela época, gente, porque a gente era pobre, não tinha câmera, não tinha nada, né, irmãos? Era uma miséria miserável. Mas coloca para mim a outra foto, acho que tem aí. Ali era a igreja que eu me batizei, o lugar que eu me batizei.
Quando afundei na água só apareceu o nariz. Irmão, ainda bem que eu tinha um respirador. Mas foi assim, nunca mais me esqueci dessa data. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo 40. Abre sua Bíblia no Salmo 40. E eu quero testemunhar que esse salmo, ele representa essa minha história. Representa a minha história. Eu creio que é a história da maioria de nós, ou de todos nós aqui também. Eu quero me apossar desse salmo nessa manhã, e quero usá-lo para dar o meu testemunho aqui para vocês. O salmista diz, Davi diz no Salmo 40, ele diz, verso 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que se põe no Senhor, que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Davi, ele fala de uma situação aqui de extrema dor, de sofrimento, e ninguém sabe o que era. Ele chama de poço de destruição, ou de atoleiro de lama. E você sabe que um poço de destruição, um atoleiro de lama, é algo que você não sai sozinho. Quanto mais você tenta, mais você se afunda, mais você sofre, mais dói. A gente não sabe se era uma doença, se era uma guerra. É semelhante à experiência do espinho na carne do apóstolo Paulo, que ele menciona na carta aos Coríntios. Ele também, a gente não sabe exatamente o que era, a gente não sabe o que Davi estava passando aqui, se era um inimigo numa guerra, se era enfermidade, se era uma dor no seu coração pelo peso de um pecado. O que a gente sabe aqui, a grande lição que a gente tem nesse salmo é que ele confiou em Deus. Ele diz aqui, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Nas versões mais antigas, esperei com paciência no Senhor. Ou seja, ele sabia que ele não tinha um atalho, ele não tinha uma chave que ia arrancar ele daquele lugar de jeito nenhum, não tinha jeito. Não tinha o que ele podia fazer, a não ser esperar no Senhor com paciência, colocar a sua esperança em Deus. Não tinha uma varinha de condão, não tinha um passe de mágica. Ele sabia que ele não podia fazer nada, por mais que se esforçasse, que lutasse, que ele poderia sair daquele atoleiro de lama. Ele precisou clamar ao Senhor. E eu vejo a mesma coisa na minha vida. Eu era um cara que trabalhava, estudava, aparentemente uma vida normal, mas uma vida que eu era Deus da minha vida. Escravo dos meus desejos, dos meus anseios, escravo da minha carne, da minha natureza pecaminosa, do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha rebeldia. Nessa época aí de 14 para 18 anos, praticamente nem via os meus pais. Não ficava em casa, fim de semana todo fora, trabalhava, estudava, depois chegava fim de semana, não via os meus pais, não tinha contato, não tinha amizade, não tinha relacionamento, não conversávamos. Que situação terrível. Aí chegava de madrugada, 5 horas da manhã, pancada, às vezes bêbado, e aí sem paz, sem alegria, sem prazer. Os amigos que a gente achava que era da banda, todo mundo, não, é uma família, que nada. Era assim, uma coisa que usavam um ao outro. Você tinha amigos que não eram amigos de verdade. Que coisa, que infelicidade, que vazio, não via sentido. Estava testemunhando para os jovens ali, trabalhava numa empresa que tomou o país na época, a marca Seara, a marca Ceval, o braço da Hering, comprou unidades no Brasil inteiro de soja, de milho. Uma empresa, tinha uma carreira dentro daquela empresa, uma área de recursos humanos, ganhava mais do que o meu pai, eu ajudava a sustentar minha família, tinha dinheiro, mas não tinha paz, não tinha esperança, não tinha alegria, não tinha sentido e propósito para aquilo. Glória a Deus que Deus me angustiou, glória a Deus que Ele me salvou antes dos 18 anos, glória a Deus que Ele me salvou jovem, glória a Deus que Ele me alcançou e eu pude oferecer a minha saúde, o meu tempo, o meu corpo para Ele. Aquele corpo que era usado para o pecado foi usado para Deus, para a glória de Deus. Nunca mais, irmão, nunca mais usei esse corpo, não. Sou pecador como todos nós estamos aqui, mas nunca mais usei como instrumento de iniquidade, nunca mais. Toquei para o diabo, para mim mesmo, para a galera, nunca mais. Dali por diante sempre toquei para Jesus. Nunca mais, irmãos. Nunca mais olhei para trás. Não teve um dia. Sabe por quê? Porque quando a gente abre o coração e coloca a esperança em Deus, acontecem algumas coisas que não acontecem de nenhum outro jeito em nenhum outro lugar. A primeira delas é que Deus nos salva.
Ele nos salva mesmo. Quando você entrega o coração ao Senhor e você coloca nele toda a sua esperança, toda a sua esperança. Eu me lembro que quando eu ouvi a mensagem da minha conversão no Salmo 32, o Salmo do pecado de Davi, e o pastor diz assim: quem quer render o coração a Jesus, vem aqui à frente, se ajoelha aqui à frente. Irmãos, eu fui, não sabia se tinha mais alguém do meu lado, não importava o que iam pensar de mim, eu fui lá e eu entreguei todo o meu coração. Para mim não importava os amigos, não importava o que a galera ia pensar quando eu voltasse daquele lugar, não importava os amigos que eu tinha, não importava nada, não importava emprego, não importava dinheiro, nada. Quando Jesus é a tua única salvação, é quando você se apega a Jesus assim, com o coração, e você se agarra nele e diz assim: não, agora minha esperança está aqui, porque tudo que eu tentei até aqui não trouxe a satisfação, não trouxe o coração, não preencheu o vazio, tudo que eu tentei até aqui não realizou. E aí Deus vem e salva a gente do atoleiro, que a gente não consegue sair sozinho. Ele estende a mão, Ele desce no atoleiro com a gente. Foi isso que Jesus fez. Ele se fez carne, habitou entre os homens, Ele desceu aqui no nosso meio, e Ele vem e arranca do atoleiro, Ele salva a gente. O que Davi está dizendo é isso. Deus não somente ouve. Davi diz: eu coloquei minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele ouviu, mas Ele não só ouve, Ele salva, Ele age, Ele estende a mão, Ele vai com a gente no atoleiro e Ele tira a gente desse lamaçal do pecado, dos hábitos destrutivos, dos vícios, do aprisionamento do nosso próprio coração, em sermos deuses da nossa própria vida. Ele arranca a gente dali, da onde a gente não pode sair sozinho. Ninguém consegue tirar a gente dali, só Deus. É só Deus, irmãos. Quando eu estava no acampamento ali, olhando, dezenas de jovens estavam lá, estava falando só Deus. Eu ficava sentado às vezes orando, eu ficava em pé com eles orando, eu ficava olhando para aquela galera e falava: é só Deus que pode tirar esses caras aqui, é só Deus que pode livrar essa menina aqui, é só Deus, porque é só Deus que salva, é só Ele. Mas vinha no meu coração assim uma esperança, porque eu dizia assim: puxa, se Deus fez isso comigo, faz com essa galera aqui. Se Deus me buscou lá no atoleiro, vai buscar essa galera aqui. Deus faz, irmãos. Eu quero que você guarde uma frase aí, que eu pus na projeção: Deus faz por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Deus faz por nós o que a gente não pode fazer por nós mesmos. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está vivendo, qual é o atoleiro da tua vida. Pode ser um sofrimento, pode ser uma dor, eu não sei qual é. Ou porque você está perdido nos seus pecados, porque você continua Deus da tua própria vida, você é orgulhoso, é resistente, é rebelde. Eu não sei qual é o teu atoleiro, mas se é algo que está te aprisionando longe de Deus, quero declarar em alto e bom som aqui para você nessa manhã, que se você colocar a sua esperança no Senhor, Ele se inclina para você, Ele estende a mão, Ele entra no atoleiro com você, Ele tira do atoleiro, Ele salva, porque esse é um Deus que age, é um Deus que opera o impossível, é um Deus que opera milagres, irmãos, e o maior deles é a salvação do nosso coração, da nossa vida. Isso é Deus. Por isso que a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. É isso que a palavra de Deus diz: não há outro nome. Atos capítulo 4, verso 12. Não há um outro nome. Não tem ninguém que pode tirar alguém do atoleiro, da corrupção, da pornografia, do adultério, da prostituição, do orgulho, das amizades longe de Deus, dos vícios. Ninguém pode tirar do atoleiro, da amargura, do ressentimento, da mágoa. Ninguém pode tirar do atoleiro, da desesperança, da falta de sentido e propósito, falta de paz na alma. Ninguém pode tirar do atoleiro, mas Jesus pode. Deus pode. Ele pode, Ele faz. Ele faz. Ele salva. Segundo lugar, o que Deus faz é que Ele firma os nossos passos, irmãos. Ele não só salva, Ele firma os passos, Ele nos dá estabilidade, Ele nos dá estrutura para viver a vida. Eu tinha uma estrutura que foi ampliada, maximizada, potencializada quando eu vim para Jesus. Eu tinha uma estrutura porque eu tinha péssimo relacionamento com os meus pais, não por eles, porque eles foram pais que me amaram, tentaram me educar, mas era por mim mesmo, por rebeldia na fase de adolescência e juventude. Mas tive uma estrutura, pais que mantiveram o seu casamento, pais que lutaram para sustentar períodos de desemprego, de problema financeiro, mas que lutaram juntos. Tinha um temor de Deus ainda no meu coração por aquilo que eles ensinaram, tinha uma consciência, tinha uma estrutura. Mas quando você vem para Jesus e você entrega o seu coração, porque você coloca toda a sua esperança nele, veja, nele, não é num recurso que você tem, não é na sua história, nas suas habilidades, não é no dinheiro, não é no prazer, nele. Ele te salva e Ele estabelece seus passos. É uma outra trajetória, outra vida. É outra vida.
É o que o salmista diz aqui. Verso 2, Deus diz assim, Davi diz, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro. Ele põe os meus pés sobre uma rocha e firma no lugar seguro. Verso 2 do Salmo. Ele pôs os pés sobre a rocha. Ele firma os pés. Ele estabelece a gente. E aí a gente vive com estabilidade. Estava vindo conversando com um jovem agora no caminho, que ele veio comigo para servir aqui no ministério. Estava falando com ele. A gente tem momentos melhores e momentos piores na vida. Isso é normal. Mas quando a gente está em Jesus, a gente está no caminho. Nossos pés continuam na rocha. Nós temos sentimentos, emoções e nós oscilamos. As circunstâncias às vezes fazem isso com a gente. Nossos sentimentos. Mas os pés estão sobre a rocha. Existe estabilidade. É por isso que eu estou aqui para falar para vocês. A gente vem para Jesus não é por 3 meses, por 6 meses, 1 ano. A gente vem para Jesus por uma vida. É uma vida de estabilidade. Eu estou aqui há 30 anos para contar para vocês. Eu sei que tem irmãos aqui que têm mais anos de fé do que eu e que podem contar a mesma coisa. Porque Deus firma os nossos pés sobre a rocha. Irmão, não tem concorrência do mundo, não tem tentação, não tem pecado, não tem outra verdade que surge. A gente não vai para a universidade, enlouquece e descobre lá então o Nietzsche, descobre Freud. Não tem isso, gente. Quando você é salvo pela graça de Deus e você conhece aquele que criou todas as coisas, que é o autor e consumador da fé, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você se estabelece na vida nele. Seus pés estão sobre a rocha e a rocha é o próprio Cristo. É Ele que firma os seus passos e você tem uma vida de estabilidade, de continuidade. E a gente vai assim até o fim dos nossos dias nesse mundo, irmão. Porque Ele põe os pés sobre a rocha. Deus tem sustentado, eu posso testemunhar para vocês, lutas, desafios, tristezas, batalhas na vida pessoal, familiar, no ministério, irmãos. Mas em todas as coisas, Deus nos faz mais que vencedores no seu amor. Aleluia! Porque Ele firma os nossos pés sobre a rocha, irmãos. Por isso que Davi também diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Não se pode abalar, porque permanece para sempre. Minha pergunta para você, você tem confiado no Senhor? Sua esperança está no Senhor? Se você experimentou a salvação em Cristo, os seus pés têm que estar sobre a rocha. Deus diz muitas vezes na sua palavra, não vou deixar os seus pés resvalarem, tropeçarem. Não! Você está sobre a rocha, eu sou a rocha. Eu sou a pedra angular, a pedra da esquina. Eu sustento você. Terceira coisa que acontece é que Deus nos enche de louvor e gratidão. Louvor e gratidão, irmãos. Deus nos enche de louvor e gratidão, de alegria. Eu sei que algumas pessoas talvez até assustam com o Renato aqui, meio doido desse jeito, irmãos, né? Mas a gente como pastor, a gente permite o Renato ser o Renato porque ele é o Renato, né? Porque se você for numa reunião de grupo pequeno, o Renato vai dirigir louvor para 5 pessoas do mesmo jeito que ele dirige aqui. Ele não é um artista, ele não está encenando. É por isso que eu como pastor, a gente cuida do ministério de louvor e a gente deixa o Renato ser Renato. Louva, irmão, com alegria. Aliás, meus irmãos, eu queria que muitos de nós tivéssemos mais alegria, mais energia para louvar do que a gente tem. Porque às vezes a gente chega na igreja e parece que está morrendo, parece que está oferecendo o resto, aqui a capa da gaita, né? Meu Deus do céu. Não, eu sei que alegria não é só um movimento do corpo, eu sei que gratidão é na alma, e às vezes você pode até estar sentado ali, mas com uma alegria, gratidão, um senso profundo de louvor e adoração. Mas não pode faltar isso na vida do cristão, do crente. Se nós fomos salvos do lamaçal do pecado, onde ninguém podia tirar a gente, Deus ainda coloca os nossos pés sobre a rocha, puxa, livrou do lamaçal, não há nada que vai me afundar, nada que vai me escravizar novamente, agora eu estou na rocha, agora eu posso andar com passos firmes, puxa, aí eu tenho louvor, eu tenho gratidão. Quem não tem louvor nos lábios é porque falta gratidão no coração. Eu não lembro mais o que Jesus fez por mim, eu não celebro mais o que Cristo fez, eu não me lembro nem de onde Ele me tirou mais. Parece que agora eu sou o Deus de mim mesmo, esqueci do Evangelho, esqueci o que Deus fez comigo, esqueci o que Ele já fez na minha história. Porque quando a gente lembra, irmão, quando a gente está com isso vivo no coração, a gente nunca esquece de onde Deus nos tirou, nunca vai faltar louvor nos lábios e gratidão no coração. Por isso o salmista diz no verso 3, veja o que o Davi diz nesse salmo, ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quem põe o cântico de alegria é Deus, Ele me tira do lamaçal, Ele põe louvor, Ele põe realmente cântico. Irmãos, eu tocava malemão, um contrabaixo lá, mas depois
Hoje eu consigo cantar, não sou cantor, mas eu consigo cantar, canto no banheiro, canto aqui com os irmãos aqui, entendeu? Porque Deus põe louvor no lábio, Deus põe alegria no coração, Deus realmente coloca hino de louvor para Ele, não é para a gente, não é para ninguém, é para Deus, porque Ele é digno de louvor e gratidão. Eu quero dizer aqui que Deus, tem uma frase aí para você, Deus nos concede um coração para se alegrar, e novas razões para a alegria, é isso que Deus faz quando Ele nos salva. Ele dá um novo coração, que agora é capaz de se alegrar. Você conhece gente que não se alegra mais? O cara está com uma refeição tão deliciosa na frente, ele não se alegra, põe defeito, faltou sal, faltou pimenta, está isso, está aquilo. O cara mora numa casa que milhões de pessoas gostariam de morar, tem conforto, tem uma cama quentinha, tem uma boa cozinha, tem uma sala legal, ele mora naquela casa, mas não se alegra. Ele tem uma esposa, ele tem um marido, tem filhos, mas não se alegra. Não se alegra. Porque quem dá alegria real, que permanece, que não é circunstancial, não é emocional meramente, é Deus. Ele coloca gratidão no coração, Ele capacita a gente. Puxa vida, eu lembro quando eu aceitei Jesus, irmãos. Na quarta-feira eu fui trabalhar, eu lembro, quarta-feira de cinza, aceitei Jesus na terça-feira de carnaval. No outro dia eu fui trabalhar, o sol parece que brilhava mais forte, os passarinhos cantavam mais lindo. Puxa, a vida se transformou. Comecei, tudo era do mesmo jeito, mas aqui mudou, porque Ele deu coração para se alegrar, Ele começou a dar gratidão aqui dentro. Morava na mesma casinha com os meus pais, uma casinha apertada, uma casa popular, um conjunto habitacional. A gente é muito limitado financeiramente, irmãos, muito mesmo, a experiência de muitos de vocês também, mas gente, agora tinha alegria, agora tinha o que celebrar. Celebrar o quê? Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem o que precisa, quem tem Jesus encontrou plenitude, quem tem Jesus tem aquilo que realmente satisfaz. E a experiência do salmista é essa: Deus pôs um novo cântico nos meus lábios. Em quarto lugar, Deus também nos usa para abençoar outras pessoas, irmãos. Deus salva, Ele estabelece os seus pés, Ele te dá alegria e gratidão, e Ele começa a usar você. O salmista diz no verso 3 o seguinte: muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Davi diz assim: muitos vão ver o que Deus está fazendo na minha vida e vão temer o Senhor. Muitos vão. E eu posso testemunhar para vocês, irmãos, na minha fraqueza, na minha debilidade, na minha incapacidade, mas como eu tenho visto nesses 30 anos, Deus usar a minha vida para salvar pessoas, como já usou tanto de vocês aqui. Não é um privilégio meu, é de todo cristão que coloca a sua esperança no Senhor, que permanece firme nos passos sobre a rocha, que vive uma vida de alegria na fé. É assim, Deus usa a gente para abençoar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Pastor Sandro já pregou aqui, ele está me ouvindo ali. Pastor Sandro hoje é presidente da nossa denominação, mas eu era seminarista, estava pregando num culto de sábado. Eu nem sei o que eu preguei, eu só sei que, como ele testemunha, ele ouviu Deus aquele dia que eu estava pregando e entregou o coração a Jesus. Podia citar tantas pessoas. Que privilégio eu estar lá com aqueles jovens, irmãos, ali comendo junto, brincando, joguei um ping-pong lá, ganhei, perdi, ali pregando, compartilhando a experiência e vendo Deus salvar. O privilégio que Deus dá a mim, a você, de você não só encontrar a salvação, mas agora Deus começa a usar você para abençoar outras pessoas. Por isso que a vida ganha sentido e propósito. É por isso que Jesus disse lá para os discípulos: vocês vêm para mim que eu vou fazer pescadores de homens. É o que ele diz em Mateus capítulo 4, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Se você olhar o Salmo diz aqui: muitos verão isso e vão temer, vão ver e vão temer. Não é meramente atrair a atenção das pessoas, mas as pessoas vão se reverenciar diante de Deus pela vida, da graça em você, vão ver Jesus em você. Às vezes eu fico impressionado como Deus faz isso, irmãos, e Deus faz um monte de coisa sem a gente saber. Já aconteceu com você também. Às vezes alguém veio falar comigo, diz assim: olha, Deus usou você para fazer isso, falou tal e tal coisa. Eu não lembro de nada, eu nem lembro daquela ocasião, porque Deus usa a gente no anonimato, Ele não deixa nem a gente saber que Ele está usando, irmão. Se você está andando com os pés sobre a rocha, salvo pela graça, com um hino de louvor nos lábios, com gratidão no coração, Deus vai usar você para abençoar as vidas. É dentro da tua casa, os pais, os cônjuges, os filhos, o ambiente de trabalho vai ser diferente. Deus vai usar você para abençoar as pessoas. E por último, Deus nos cumula de bênçãos.
Cumula significa dar, concede alto grau, grande quantidade de bênçãos, irmãos. É o que Davi diz aqui no verso 4, ele diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, não vai atrás dos orgulhosos, não, dos que se afastam a seguir deuses falsos, não, aquele que põe no Senhor a sua confiança. Como é feliz, a palavra aqui é bem-aventurado, é abençoado, significa alguém plenamente realizado de Deus. Irmãos, é isso que Deus faz, Deus nos cumula de bênçãos. Estava falando para a galera lá, falei: cara, vocês estão ganhando um monte de irmãos e irmãs, família de Deus, e olha, isso é maravilhoso que vocês estão vivendo aqui, é o que eu vivi, eu ganhei tantos amigos, irmãos na fé, até hoje, irmãos, uma nova família muito maior, o privilégio de viver na fé, de ver agir de Deus nas pequenas e nas grandes coisas, de orar, de ver sonhos sendo realizados. Depois veio o casamento, tinha os sonhos dos filhos, e vê-los crescendo, você vai vendo as coisas acontecendo, Deus cumulando de bênçãos. Eu sou indigno, irmãos, de tanta coisa que Deus fez, o privilégio de estar aqui com vocês como igreja, de pastorear essa igreja, que eu digo para todo pastor que vem aqui. O pastor Marquito veio final de semana passado, eu falei: olha, pastor, se tem uma igreja abençoada para pastorear essa igreja aqui, olha, é um privilégio ser pastor dessa igreja. Davi diz no verso 5 aqui, olha o que ele diz: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos, irmãos. É o sentimento que eu tenho nessa manhã no meu coração. Eu queria poder proclamar tudo que Deus faz, mas são muito numerosos os feitos de Deus, eu não consigo proclamar tudo que Deus faz, tudo que Ele abençoa alguém que anda no caminho dEle. Não dá para relatar os planos tão perfeitos de Deus. Eu só posso dizer: Deus tem feito, e Ele tem planos perfeitos ainda à frente. Porque Davi está dizendo isso: quantas maravilhas Deus tem feito. Ele olha para o passado e diz: são maravilhas o que Deus já fez. E ele olha para o futuro e diz assim: puxa, quanto tem mais Deus para fazer, não posso relatar os planos que Ele já preparou. Como que você está aqui nessa manhã? Eu sinto aqui, irmãos, que alguns de nós aqui podemos olhar para o passado e dizer: puxa, quantas maravilhas tem feito, mas a gente não tem no coração assim a certeza de que Deus ainda tem planos grandiosos para o nosso futuro. Meu pai criou nós três com muita dificuldade. Não posso sair daqui porque eu estou falando também com a galera que está assistindo no YouTube. Mas meu pai, no casamento da minha irmã, que é 14 anos mais nova do que eu tenho um irmão do meio, eu sou o mais velho. Meu pai sempre teve aquele peso assim, dele nunca ter tido dinheiro, bens, só tem a casinha que ele mora e ponto final. E eu lembro no casamento da minha filha, da minha irmã, filha dele, a gente estava naquela festa, e eu senti de dizer algo para o meu pai na hora que eu fui embora. Eu falei: pai, eu baixei o vidro do carro, ele veio dar tchau para mim. Falei: pai, o senhor é um homem riquíssimo, riquíssimo. O senhor criou 3 filhos, trabalho honesto, os 3 andam na fé, os 3 se casaram, os 3 se sustentam sozinhos, nunca dependeram do senhor por nada. O senhor criou pessoas do bem, o senhor criou pessoas que têm glorificado a Deus. O senhor tem muito mais riqueza do que se eu estivesse deixando fazenda para a gente. O senhor é um riquíssimo, eu espero ser rico como o senhor. Porque quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo quanto Deus cumulou a minha vida, a nossa família de bênçãos, desde o dia em que eles colocaram a esperança no Senhor, apesar da nossa indignidade. Deus diz assim que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É isso que Ele diz em Efésios 3:20, Ele é capaz de fazer isso. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu queria que você guardasse. Por isso Davi diz ainda no Salmo 40, verso 8 e 9, ele diz assim, eu quero terminar com esse texto. Leia comigo, ele diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. Ó meu Deus, é meu Deus. Eu te conheço, eu ando contigo. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabes. Senhor, não feche os meus lábios. Será que você está aqui nessa manhã e colocou sua esperança no Senhor? Você tem experimentado salvação, a estabilidade, o novo cântico nos lábios. Você tem experimentado o privilégio de ser usado para abençoar a vida. Você tem experimentado essas bênçãos do Senhor. Você pode dizer como Davi aqui nesse verso: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Está aqui, ó. E ninguém rouba aquilo que está no fundo do coração. Ah, Deus, que privilégio nós temos. Que privilégio.
Eu peguei esse salmo, porque para mim ele é um retrato da minha vida, eu acho que é o retrato da sua vida, eu espero que seja, para que você possa viver o melhor de Deus, e que você nessa manhã possa colocar mais uma vez, ou talvez pela primeira vez, entregar seu coração a Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero colocar toda a minha esperança em Ti, porque eu sei que só o Senhor me salva, só o Senhor me tira do lamaçal, só o Senhor põe os meus pés sobre a rocha, só o Senhor me dá alegria no coração e cântico nos lábios, só o Senhor pode fazer com que a minha vida seja de útil, sentido, propósito para o Teu reino, para abençoar outras pessoas, e só o Senhor pode de fato me acumular de tantas bênçãos, dos quais eu sou indigno, indigna. Quero desafiar você nessa manhã a colocar sua esperança completa no Senhor, sem atalhos, sem cartas na manga, sem outros recursos, completamente no Senhor, e celebrar os marcos da sua vida espiritual, que você possa celebrar 10 anos de fé, 20 anos de fé, 30 anos de fé, 40 anos de fé, 50 anos de fé, até Jesus voltar, porque daí nós vamos estar para sempre com Ele, não vai dar nem para contar, irmãos, porque vai ser para a eternidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela história que o Senhor constrói na nossa vida, obrigado pela história que o Senhor tem escrito na minha vida, pela Tua graça, misericórdia e amor, pela história que o Senhor tem escrito na vida dos meus irmãos que aqui estão, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nas nossas famílias. Obrigado pela história que o Senhor tem escrito, Senhor, nesta igreja, ó Deus, ao longo de tantos anos. Obrigado, Senhor, pela história que o Senhor está escrevendo na vida dessa pessoa que está iniciando o processo da fé, que está começando a abrir o seu coração. Ó Deus, está rendendo a Ti. Senhor, obrigado, porque quando a gente vem para o Senhor, a gente tem uma vida que é vida pela fé. A vida que eu vou viver agora é a vida que eu vivo pela fé no Senhor. E é essa vida, quando a gente conhece o Senhor, tudo muda. Ó Deus, e que essa seja a experiência de cada pessoa aqui nessa manhã, que ninguém se perca, que todos sejam salvos, Senhor, e que todos vivam o melhor do Senhor, para a Tua glória, e para que muitos vejam e temam, e também sejam salvos pelo poder do Senhor. Amém.